Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, ufa, né? Esse é o sentimento do torcedor do esporte num jogo extremamente ruim, tecnicamente muito abaixo, truncado também, muito difícil para ambos os lados, mas que o esporte vem tornando os jogos cada vez mais difíceis, né? Essa é que é a verdade. O Sport vence o Sampaio Corrêa num jogo super complicado, mas que nesse momento, diante da realidade de uma Série B, o que vale muito mais do que um bom desempenho foi a vitória do Sport. Eu vou estar falando para vocês sobre essa grande vitória, só quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, que aqui é conteúdo diário, irmão. O jogo acabou de finalizar e eu já tô trazendo conteúdo até quando os meus gatinhos aqui não param de brincar aqui do meu lado aqui. Então, dá essa moral pra gente, te inscreve, ativa o sininho. Inclusive ela apareceu aqui, ó. Deixa o teu like, que eu sei que você não vai se arrepender. Eu já quero de cara agradecer, não vai ter propaganda, fica tranquilo, mas eu quero agradecer a vocês porque chegamos na marca, né, Cibito? De 45 mil inscritos, então obrigado pela moral que vocês estão dando aí. Vamos agora na saga rumo aos 46 mil inscritos e quem sabe aí, com a ajuda de vocês, se tornar aí esse canal humilde, mas que foi criado por vocês aí, que deram essa moral, o segundo maior canal independente de Pernambuco. Então dá essa moral pra gente, que essa é a nossa meta, nosso objetivo agora, tá bom? Dá essa moral. O Sport, ele entrou com uma escalação muito mudada, muito mexida, se a gente for analisar alguns contextos. O Jorginho não era esperado entrar e não entrou, não viajou. Quem jogou foi o Ruiz, vou falar do Ruiz pra frente. O Eduardo entrou na vaga do Everton, vou falar pra frente também, que pra mim foi um grande erro. E o Facundo Labandeira, que fez uma partida bem ruim e já começa a me preocupar alguns pontos do Facundo Labandeira. Sport começa o jogo, cara, tentando marcar a saída de bola, mesmo sem organização, mesmo sem aquela tática, né, você ataca com os três e você volta com dois, deixando apenas o centroavante ali. O Sport tentou no abafa. E num desse abafa, uma grande assistência do Luciano Juba, que a gente tem que destacar. Uma grande assistência do Luciano Juba pro Felipinho, que domina e bate, abrindo o placar, fazendo 1-0 pro Sport. E a gente achava que o Sport ia manter essa pegada, porque no momento que o Sport fez o gol, o Sport era senhor da partida, jogando bem, marcando a saída de bola. Repito, desorganizado, sem um meia de criação, sem conseguir repor os contra-ataques do Sampaio Corrêa, mas conseguiu jogar bem, dar mais volume para o jogo. E não deu outra, né? Quando o Sport fez o gol, parou de jogar novamente, né? O Ronaldo Henrique muito lento no meio campo, muito espaço do lado esquerdo, do lado direito, pro Pimentinha, que aí voltou a ser aquele Pimentinha que joga contra o Sport, que dá uma dor de cabeça gigantesca, começou a dar um caldo gigantesco em uma dessas jogadas. Ele quebra a defesa do Sport, solta a bola, o jogador do Sampaio Corrêa finaliza e aí é que começa mais uma burrada. E eu quero abrir uma aspas para a defesa do Sport aqui, cara. Um chute que o Eduardo deixa o centroavante passar sozinho nas suas costas, cara. E aí ele só dá o carrinho e escora para empatar o jogo. E aí a minha pergunta, por que tá insistindo no Eduardo, cara? Não adianta insistir no Eduardo. Se o Everton tivesse com alguma lesão, alguma coisa, que a informação que eu recebi aqui não foi isso, foi por opção, aí tudo bem, a gente entende. Mas, pô, o Everton bem fisicamente, jogando, não é o melhor jogador do mundo, não é o melhor lateral do mundo, mas joga melhor e dá mais opções do que o Eduardo, que fez uma partida ruim o jogo inteiro. Eu até postei no Twitter falando que antes o Eduardo, ele não fazia a função do lateral direito bem, mas ele era como se fosse um falso zagueiro ali, né? Ele ajudava muito na defesa. Hoje, o pessoal no Twitter fez a piada, tá? Não foi eu não, que ele tá sendo um falso jogador ali. Mas ele não tá bem, essa aqui é a verdade. Não tá entregando e foi muito mal. E, cara, o Sport merecia no primeiro tempo sair perdendo, porque o Sampaio Corrêa, depois que fez o gol, continuou dominando o primeiro tempo, o meio não fluía, né? Várias jogadas, e foi assim, né, até o final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Sport, para mim, faz a substituição, que é a virada de chave no jogo. Ele tira o Facundo, que já era, inclusive, uma substituição esperada, e coloca o Edinho, que entrou muito bem, entrou com muita vontade, dando calor no jogo. Eu quero abrir outra aspas aqui, né, cara? Como o Edinho, ele joga bem quando ele entra como suplente, né? Quando ele entra no segundo tempo, ele sempre entra bem, cara. Dificilmente, ele já fez partidas ruins, óbvio, mas dificilmente ele entra mal. E ele entrou bem, jogando bem, criando as jogadas, tentando fazer jogadas individuais. E numa dessas jogadas,
ele acaba cruzando a bola, o zagueiro do Sampaio vai cortar, erra, e a bola sobra pro inevitável, né? Para Wagner Love só empurrar para dentro do gol e fazer 2-1 pro Sport. E aí é esse ponto que eu quero chegar. Cara, por mais que jogadores como o Wagner Love e o Luciano Juba tenham caído de produção, são jogadores que definem numa bola. Esses jogadores, eles são diferenciados, tá? É aquele jogador... Eu lembro que alguns anos atrás, quem é mais antigo lembra, tinha jogos que o Marco Aurélio, cara, que teve uma temporada sensacional, ele ficava sumido o jogo inteiro. Uma bola, ele definia um gol de falta, dava uma assistência, metia um voleio, um chute fora da área. Uma bola decidia. Craque é dessa forma. E o Wagner Love mostrou que continua continua ligado. E mesmo jogando mal, para mim jogou mal. Teve várias bolas que ele poderia ter soltado, várias jogadas que ele poderia ter ali sido aquele falso meia que ele fez no início da temporada. Ele meio que tentava dar um drible, não conseguia, uma canetada, não conseguia. Mas ele vai lá e decide. Assim como o Luciano Juba também, tá? Que é um jogador que tá num momento ruim no Sport, muito por essa saída, né? Que acabou se tornando conturbada do Wagner Love do Sport, por vários fatores. Inclusive, no futuro a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Tem algumas coisas que a gente vai precisar conversar aqui sobre essa saída do Juba. Mas é um jogador que é diferenciado. Numa bola, ele acaba dando um grande passe, encontra o Filipinho acaba fazendo o gol. Então são jogadores diferenciados, jogadores que sabem, que entregam um resultado para o Sport, né? Mesmo numa fase ruim. Depois desse gol, voltou a ser o Sport do primeiro tempo. Inclusive, o Sampaio Corrêa mete uma bola na trave. Por pouco, não empata a partida. O Sport tentou se segurar como pôde. Com 23 minutos, ele tira o Alan Ruiz, que aí é outro jogador que eu quero falar, que também jogou muito mal na minha visão, mas ajudou a construir a jogada, né? A jogada acho que foi do primeiro gol. Acho que foi do primeiro gol do segundo, não lembro. Mas ele ajudou a construir a jogada, tá? Então fez isso, mas muito mal ainda, mostrando que ainda fisicamente tá abaixo de todos os outros jogadores que estavam em campo, né? Mas ele tira o Alan e coloca o Cassiano. E aí é uma crítica que eu faço ao Wenderson. Eu acho que o Wenderson, ele se fechou rápido demais. Eu até entendo que ele queria segurar o placar e estava certo de querer, porque melhor do que jogar bem nessa circunstância é a vitória, que inclusive jogou o Sport de volta para o G4, mas eu acho que foi muito cedo, ele acelerou muito o processo. Acabou dando certo, mas levou uma pressão, levou uma bola na trave e por pouco não deixou escapar essa vitória, né? Mas o Sport, mesmo assim, no final do jogo, ainda tentou ali segurar um pouco mais a bola, teve mais posse de bola, né? Mas o Pimentinha continuou reinando no ataque ali, mas acabou dando tudo certo e o Sport conseguiu uma vitória importante. Não foi uma boa vitória, foi uma vitória importante para manter o Sport, para jogar o Sport de volta no G4, para deixar o Sport numa condição mais confortável, se é que existe condição confortável num campeonato tão difícil como esse. Quero destacar também que o Michel Lima estreou pelo Sport, né? Ele estreou, não teve muitos minutos em campo, mas conseguiu estrear, conseguiu buscar algumas jogadas, caiu um pouco mais pela ponta esquerda, né? Tentou ali jogar um pouco mais pela ponta esquerda, ele entrou na vaga do Luciano Juba. Não tem como avaliar um jogador que jogou tão pouco e não teve nenhuma oportunidade, essa aqui é a verdade, né? Vitória importante, gente. Vitória que vai jogar o Sport, como eu falei, o G4 novamente e dar um fôlego. Agora o Sport precisa se organizar. Agora o Sport tem uma semana para contratar ainda. Precisa de mais 2 jogadores no mínimo. 2 pontas. O nome é esse, a gente já fala direto. Já tá aí disponível. O Romarinho pode ser esse jogador, mas o Sport precisa acelerar seu processo de contratação, porque o Sampaio Corrêa, ele é um time bem abaixo, tá brigando contra o rebaixamento. Por mais que o Sport seja significativa essa vitória mesmo jogando mal, né, mas conseguiu após 27 anos vencer novamente, o Sampaio Corrêa na sua casa, mas é o Sampaio Corrêa que está no momento ruim, né, e o Sport não vai ter outros adversários dessa forma. Mas eu quero ver tua opinião, fala pra mim o que é que você achou desse jogo, concorda comigo que mais importante até do que jogar bem foi o resultado, foi essa grande vitória? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a tua opinião. E é claro, vou continuar atento e amanhã eu trago um pós-jogo mais frio, né? Como vocês sabem, já é praxe aqui no canal, mais detalhado para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.